Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Viviane Botignon, eu faço parte do time clínico de LCS da GE e nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês e dar início a mais uma sessão da série de webinars de cardiologia aqui da semana, da Semana de Cardiologia da GE. Depois desta sessão, vocês vão ter acesso a esta aula que vai ser gravada, ok? Então, vocês podem entrar pelo mesmo link e que vão ter o acesso a toda essa aula. E as perguntas, por favor, vocês, se tiverem, gostariam de fazer alguma pergunta, coloquem aqui no Q&A, que seriam as questions and answers, e não pelo chat, tá bom? Que vai ficar mais fácil para a gente responder a vocês. Então, o nosso tema hoje será diferenciais tecnológicos em ECG no suporte à prática de enfermagem. Pode passar o próximo. Por favor, Vanessa, pode passar. E o próximo, por favor. E nós gostaríamos de ressaltar que o diagnóstico e laudo do exame de ECG é de exclusiva competência do médico responsável, e algoritmos de interpretação automática são apenas um apoio de tomada de decisão médica. Pode passar. Nesse nosso webinar, nós teremos 4 convidados que vão explorar os diversos temas relacionados a ECG e os diferenciais tecnológicos para o suporte à prática da enfermagem. Pode passar. Neste momento, vamos convidar a enfermeira Vanessa Santos Salai, que irá nos brindar com o tema Princípios Básicos do ECG. A Vanessa é enfermeira, graduada pelo Centro Universitário São Camilo, possui especialização em enfermagem e em cardiologia pela Unifesp, MBA em gestão de clínicas e hospitais pela Fundação Getúlio Vargas, é instrutora do curso de suporte avançado de vida em cardiologia, o ACLS, e diretora científica do Departamento de Enfermagem da SOCESP. Atualmente, ela é supervisora da coordenação de enfermagem do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Vanessa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E agora, por favor, pode fazer a sua apresentação. Obrigada. Obrigada, Viviane. Eu gostaria de agradecer o convite da GE para falar de um tema tão importante, que é sobre eletrocardiograma, né, na prática clínica. Na prática clínica, é um exame de fundamental importância na cardiologia e o enfermeiro precisa saber interpretar as principais alterações do eletrocardiograma, né? É o enfermeiro que está à beira do leito do paciente nas 24 horas e muitas vezes é o enfermeiro o primeiro profissional que está junto com o paciente e consegue identificar essas alterações eletrocardiográficas, iniciar precocemente os primeiros cuidados e convocar toda a equipe para prestar assistência ao paciente, para que esse paciente não evolua com pior hemodinâmica, né? Então, quanto mais os enfermeiros souberem identificar as principais alterações no traçado eletrocardiográfico, melhor vai ser para o paciente, porque mais rápida serão as intervenções clínicas para esse paciente. Então, o eletrocardiograma é um exame que vai representar graficamente a atividade elétrica do coração. É um registro valioso do funcionamento cardíaco, tanto das fases de repouso, contração, relaxamento, consegue identificar alterações isquêmicas, consegue identificar alterações de eletrólitos. Então, na prática clínica, o eletrocardiograma é um exame de fácil reprodutividade, de baixo custo, então é um exame importantíssimo. O eletrocardiógrafo, o primeiro foi construído por volta de 1902, aprimorado em 1911, né, um dos principais
pesquisadores que iniciou o eletrocardiógrafo foi Einthoven, na Holanda. Então, ele desenvolveu um aparelho que pesava por volta de 270 quilos e era operado por 5 pessoas, e foi o primeiro aparelho que conseguiu aí registrar graficamente a função elétrica do coração através da diferença de 2 potenciais elétricos. O eletrocardiograma é obtido a partir do posicionamento de eletrodos nas superfícies corpóreas. Então, a gente tem 4 eletrodos posicionados nos 4 membros superiores e membros inferiores, e a gente tem mais 6 eletrodos posicionados no tórax do paciente, e são esses diferentes eletrodos que vão captar o potencial elétrico do coração de diferentes visões. E vão registrar esses potenciais elétricos no papel milimetrado. Saber o papel milimetrado é muito importante para a interpretação do eletrocardiograma, né? Então, esse papel milimetrado, eu tenho quadrados maiores e quadrados menores. Cada quadrado menor, a gente chama de quadradinho, na sua horizontal terá 0,04 segundos. E na vertical terá 1 milímetro ou 1 milivolt, tá? E quando eu junto 5 quadradinhos pequenos, eu tenho um quadradão, tá? Se eu multiplicar aqui 0,04 segundos por 5, eu tenho 0,20 ou 0,2 segundos. Outra coisa muito importante em relação ao eletrocardiograma é em relação ao posicionamento dos eletrodos. Se a gente troca esses eletrodos, a gente prejudica a interpretação do eletrocardiograma. A gente tem 2 padrões de cores de eletrodos no mercado. A gente tem o padrão americano, que eu tenho geralmente o eletrodo preto e o vermelho, e eu tenho o padrão europeu, que é o padrão dos eletrodos nas cores amarelo e verde, tá? Então, para ficar didático, o que a gente pode lembrar na hora de posicionar os eletrodos. Geralmente os eletrodos vêm com as iniciais em inglês, então sempre o L é left, de esquerda, o R é right, de direita. Então, sempre a gente leva em consideração o que está escrito em inglês, a inicial em inglês, e também, para ficar mais fácil ali na hora da emergência, não estou lembrando qual é a sigla em inglês, o que eu posso lembrar é a fumaça sobre o fogo, tá? Então, o preto à esquerda superior e o vermelho à esquerda inferior. O branco vem do lado direito, na parte superior, o verde direito na parte inferior e o marrom sempre é um neutro no centro do tórax. Esse é o padrão americano. O padrão europeu, eu posso lembrar aqui do sol sobre a mata. Então, o amarelo vai à esquerda superior e o verde vem à esquerda na parte inferior do tórax. O vermelho vem à direita superior, o preto direita inferior e o marrom é o ponto neutro. Agora a gente vai falar um pouquinho de derivações. Então, o que são as derivações do traçado eletrocardiográfico? As derivações nada mais são do que diferentes pontos de vista dessa atividade elétrica do coração, desses vetores do coração. Então, é como se a gente estivesse com uma câmera fotográfica fotografando diferentes ângulos, diferentes pontos de vista dessa atividade elétrica. A gente vai falar um pouquinho das derivações bipolares,
que são D1, D2, D3, unipolares, AVR, AVL e AVF, e das precordiais de V1 a V6. A gente vai ver um pouquinho, de forma bem didática inicial, um pouquinho de cada derivação. As derivações periféricas, elas podem ser divididas em bipolares e unipolares. A gente já vai ver por que esse nome. Então, para a gente entender um pouquinho dessas derivações periféricas, a gente tem que pensar que a gente tem um vetor dessa atividade elétrica. Então, essa atividade elétrica começa em um ponto e segue em direção a outro ponto do coração. Quando a gente fala em vetor e diferença de potencial elétrico, a gente sempre tem que pensar que tem um polo negativo e um polo positivo. E para essas derivações, sempre o polo positivo é o que vai enxergar esse potencial elétrico. É como se a gente estivesse nessa posição batendo a foto. Então, a gente pode enxergar a atividade elétrica aqui de forma frontal, de forma lateral direita, da parte posterior, lateral esquerda, da parte superior e da parte inferior. Então, é assim que a gente vai enxergar as diferentes derivações. Vamos falar das bipolares, D1, D2 e D3. Como que elas enxergam o coração? Então, lembra que eu falei que tem o vetor que vai do negativo para o positivo? Então, em D1, eu tenho o vetor que vai do braço direito, negativo, em direção ao braço esquerdo, onde está o polo positivo. É como se o vetor tivesse aqui um traço reto da direita para a esquerda. Lembra que eu falei que o polo positivo é o polo que vai enxergar a derivação, enxergar o coração? Então, é como se a gente estivesse nessa posição aqui no braço esquerdo, batendo uma foto do coração. Nessa posição, essa derivação enxerga a lateral esquerda do coração. Em D2, a gente tem o vetor negativo no braço direito, indo em direção à perna esquerda. É como se a gente estivesse na perna esquerda batendo uma foto para cima. Então, a D2 enxerga a face inferior do coração. D3, a gente tem o potencial elétrico saindo do braço esquerdo, onde está o negativo, e vai em direção ao positivo, que é na perna esquerda. Então, é também como se a gente estivesse tirando uma foto aqui da perna esquerda em direção ao coração. Então, também enxerga a parte inferior do coração. Tudo bem? D1 enxerga a face lateral, D2 e D3 enxerga a face inferior do coração, a porção inferior. As unipolares. Então, para as derivações unipolares, ela usa uma diferença de potencial dos membros em relação a um ponto neutro. Então, eu tenho AVR, então aqui o braço direito é positivo, eu tenho AVL, onde o polo explorador, quem vai bater a foto é aqui nessa posição. Então, se bate uma foto do braço esquerdo em direção ao coração, também enxerga a face lateral. E a VF, F de foot, o polo explorador positivo está na perna esquerda. Então, também é como se a gente estivesse batendo uma foto da perna em direção ao coração. Então, enxerga a porção inferior do coração. Aqui, uma representação gráfica das derivações do plano frontal, onde eu tenho as bipolares, então a diferença entre dois potenciais. D1 do braço direito para o braço esquerdo, D2
do braço direito para a perna esquerda e D3 do braço esquerdo para a perna esquerda. E as derivações frontais unipolares, ou seja, vai enxergar a diferença do potencial elétrico de dois membros a um ponto neutro, AVR, AVL e AVF. Em relação ao plano horizontal, é como se a gente pegasse o corpo e fizesse uma secção antero-posterior. Aí a gente tem de V1 a V6. Essas derivações são as derivações do plano horizontal. E cada uma vai enxergar o coração de uma forma, ou seja, eu tenho uma representação gráfica característica de cada uma. Para a gente conseguir obter de forma adequada essa representação gráfica, a gente tem que posicionar de forma adequada esses eletrodos também. Então, eu tenho de V1 a V6. V1, a gente vai posicionar aquela pera que eu mostrei inicialmente aqui no quarto espaço intercostal à direita, no rebordo external. V2, também no quarto espaço intercostal, porém à esquerda, no rebordo external. O V3 a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque a gente vai posicionar primeiro V4, que a gente vai utilizar o quinto espaço intercostal na linha médio-clavicular, certo? V3 eu posiciono entre V2 e V4. V5 também no quinto espaço intercostal, porém agora na linha axilar anterior. E V6 também no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. A gente tem outras derivações, por exemplo, V7, V8, para avaliar a parede posterior do ventrículo esquerdo. A gente tem também V3R, V4R, aí para avaliar o ventrículo direito, mas essas são derivações mais específicas. As derivações padrão do eletrocardiograma no plano horizontal, elas vão de V1 a V6. Então, aqui, de acordo com essas derivações que a gente comentou, cada derivação enxerga o coração de uma forma, vai bater uma foto do coração. Então, uma regrinha que a gente pode utilizar para as derivações horizontais de V1 a V6 é a regrinha do sal. Então, V1, por que sal? Porque é a primeira letra dessa parede, ó. Então, V1 a V2 vai ver o septo, então eu posso lembrar do S. V3 e V4 vai ver a parede anterior, então eu posso lembrar do A. E o L, V5 e V6, eu posso lembrar do L de lateral. Por isso que de V1 a V6 eu posso usar a regrinha do sal para ficar mais didática. Lembrando que eletrocardiograma não é tão simples assim. Eu posso ter várias paredes comprometidas em um mesmo eletrocardiograma. E essa é uma aula bem básica de eletrocardiograma. Então, para lembrar do básico, a gente pode lembrar dessa regrinha do sal, tá bom? Lembra que eu falei que D2 e D3 é como se a gente estivesse embaixo na perna esquerda, tirando uma foto do ponto de vista inferior, então eu vou enxergar a base do coração ali, a parte inferior do coração. E o AVF, lembra o F, FUT, também é na perna esquerda, também enxerga a parede inferior. Então, quando eu pensar em parede inferior, eu penso em D2, D3 e AVF. Derivação D1 e AVL, também eu vou enxergar a parede lateral do coração, para ficar didático. AVL, eu lembro aqui de lateral, tá bom?
Como eu falei para vocês, algumas derivações mais específicas, V7, V8, parede dorsal, parede posterior, V3R e V4R, parede de ventrículo direito. Então, aqui uma representação gráfica, mais uma representação gráfica das derivações do plano frontal, onde eu tenho D1, D2, D3 e AVR, AVL e AVF, formando o que a literatura chama de triângulo de Einthoven. E aqui eu tenho uma representação gráfica das derivações do plano horizontal de V1 a V6. Então, a gente agora vai começar a conhecer um pouquinho mais das ondas, segmentos e intervalos do traçado eletrocardiográfico. Lembrando que cada um desses momentos, cada um desses registros fazem jus a momentos diferentes da dinâmica cardíaca. Então, quando eu pensar em onda P, a gente sempre vai nos remeter à ativação dos átrios, tá? Tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo. Então, a fase ascendente da onda P nos remete à ativação, à contração do átrio direito. E a porção descendente da onda P nos remete ao átrio, à contração do átrio esquerdo. Quando a gente pensa em complexo QRS, a gente tem que pensar na contração ventricular, na ativação desses ventrículos. E quando a gente pensa em onda T, a gente tem aí o relaxamento ventricular. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho de quais são as principais características dessas ondas, desses intervalos e desses segmentos. Tudo bem? Aqui a gente tem a onda P. A onda P, como eu falei para vocês, a primeira porção, ela é ascendente e nos remete ao átrio direito. A porção descendente é o átrio esquerdo. Geralmente, ela é simétrica, arredondada. A duração dela é de 0,06 segundos a 0,11 segundos. E a amplitude dela, quando eu falo em amplitude, eu falo na altura desse traçado eletrocardiográfico. Vai de 1, ou seja, 1 quadradinho, a 2,5 milímetros, ou seja, 2 quadradinhos e meio, tá bom? Lembrando que cada quadradinho aqui na linha horizontal é o tempo, então a gente tem em segundos, e na amplitude a gente tem em milímetros ou milivolts. O complexo QRS. O complexo QRS ele é formado por 3 ondas, Q, R e S, e nos remete sempre à contração ventricular. Aqui, a primeira deflexão negativa, quando a gente fala em negativa, a gente sempre pensa que o traçado eletrocardiográfico ele tem uma linha de base, certo? Que é aqui onde ele é isoelétrico. Tudo que vem abaixo dele a gente considera como negativo, e tudo que está acima da linha de base a gente considera como positivo. Então, a primeira deflexão negativa é a onda Q, a primeira positiva é a onda R e a segunda deflexão negativa é a onda S. É importantíssimo a gente saber a duração do complexo QRS, porque a gente também consegue identificar de onde está vindo esse impulso elétrico para conseguir fazer a contração ventricular. Então, o normal de um complexo QRS é uma duração aí de até 0,12 segundos.
Então, a gente tem até 3 quadradinhos pequenos. Passou disso, a gente considera como um QRS alargado. Quando a gente tem QRS alargado, a maior suspeita do eletrocardiograma é que esse impulso venha de algum lugar dos ventrículos, tá? Então, por isso é importantíssimo a gente saber se o complexo QRS está estreito, ou seja, esse impulso vem do nó sinusal ou juncional ali de algum lugar do átrio, ou se o complexo QRS está alargado, ou seja, esse impulso vem de algum lugar dos ventrículos. A amplitude do complexo QRS pode ser muito variável, tá bom? Vamos à onda T, onde a gente tem a fase de relaxamento ou repolarização ventricular. A onda T, ela geralmente ela é proporcional ao QRS, até 30% do complexo QRS. Em geral, ela também é positiva. Quando a gente tem inversão da onda T, a gente também deve suspeitar de alterações isquêmicas desse traçado eletrocardiográfico, lógico, levando em consideração não só o eletrocardiograma, mas também a clínica do paciente. Quando a gente fala de segmentos, sempre que a gente falar de segmento, a gente fala de uma linha reta, tá? Então, aqui, nesse traçado eletrocardiográfico, a gente tem basicamente 2 segmentos. Então, a linha reta que vai aqui do final da onda P até o início do complexo QRS. Então, a gente tem aqui o segmento PR. E aqui o segmento, a linha isoelétrica que vai do final do complexo QRS até o início da onda T é o segmento ST. Esse segmento ST vai ser importantíssimo para a gente identificar mais para frente, né, em um traçado eletrocardiográfico, alterações isquêmicas. Então, quando a gente fala em supra do segmento ST, quer dizer que esse segmento não está isoelétrico, ele está acima da linha de base. Também, quando a gente fala em infradesnivelamento segmento ST, a gente pode ter um segmento ST negativo, ou seja, ele aqui do S, ele já vai para a onda T, ele está desnivelado de forma negativa. Então, esse é o infradesnivelamento segmento ST, e quando eu tenho acima da linha de base, o supradesnivelamento do segmento ST. Aqui a gente tem os intervalos. Então, quando a gente pensa em segmento, a gente tem uma linha reta. Quando a gente pensa em intervalo, a gente tem linha reta mais uma onda. No caso do intervalo PR, a gente tem o segmento PR mais a onda P. Então, o intervalo PR vai do início da onda P até o início do complexo QRS. Essa duração é importantíssima para a interpretação do traçado, principalmente quando a gente tem bloqueios atrioventriculares. Então, o normal desse intervalo é até 0,20 segundos, ou seja, 5 quadradinhos pequenos. Se eu tiver um intervalo PR maior que 0,20, já começa a desconfiar que o paciente está tendo um atraso na condução desse impulso elétrico até a contração ventricular. A gente tem também intervalo QT, que vai do início do complexo QRS até o final da onda T. E esse intervalo QT,
ele é extremamente variável, vai depender da idade, vai depender aí do sexo. Então, aqui eu tenho características de um eletrocardiograma normal, isso já seria tema de uma outra aula, né? Para a gente, aqui foi o eletro básico, a gente poderia ter um outro momento que a gente discutiria todas as características do eletrocardiograma normal e quais as principais alterações e arritmias que o enfermeiro tem que saber. Então, uma frequência cardíaca normal de 60 a 100 batimentos por minuto. Um ritmo regular, uma onda P antes de cada complexo QRS. Então, a partir da onda P, a partir do estímulo sinusal, a gente tem a contração ventricular, ou seja, o QRS. Se faltar uma onda P aqui, eu sei que tem alguma alteração no eletrocardiograma. O intervalo PR até 0,20 segundos, tá? Mais que isso, a gente começa a suspeitar de bloqueios atrioventriculares. E um complexo QRS até 0,12 segundos. Mais que isso, a gente também já suspeita que esse paciente está tendo QRS alargado, ou seja, alguma alteração na fonte do estímulo elétrico. Aqui é uma ilustração de um eletrocardiograma normal, um eletrocardiograma padrão de 12 derivações, onde eu tenho as derivações do plano frontal, então as bipolares D1, D2 e D3, e as unipolares AVR, AVL e AVF. E tenho também as derivações do plano horizontal de V1 a V6. Então, esse é um eletrocardiograma padrão e esse está normal. Tá? Seria legal uma outra aula para a gente falar quais as principais características e como interpretar, como o enfermeiro interpreta esse exame. É o enfermeiro que tem que verificar as principais alterações desse paciente, né? É o enfermeiro que dá o start, principalmente enfermaria, onde o médico não fica presente 24 horas. Nos pronto-socorros, nas UTIs, é um enfermeiro que está à beira do leito do paciente. A American Heart, nos cursos de ACLS, preconiza que os enfermeiros saibam interpretar o eletrocardiograma e as principais alterações, as principais arritmias, porque quanto mais cedo o enfermeiro identificar as principais arritmias e principalmente as letais, maior é a chance aí de sucesso de tratamento precoce e de atendimento com sucesso desse paciente, para ele não deteriorar a hemodinâmica e não evoluir a óbito. Lembrando que cabe ao médico o laudo e o diagnóstico médico, mas o enfermeiro ele tem que ser capacitado para identificar e reconhecer e ativar o sistema de saúde de emergência nas principais arritmias. Falando um pouco da técnica da realização do eletrocardiograma, a gente vai precisar do aparelho de eletrocardiograma com seus respectivos eletrodos periféricos e precordiais, o papel milimetrado, álcool ou gel de contato para melhorar a aderência dessas peras no tórax do paciente e nos membros superiores e inferiores, e um operador para conseguir fazer esse registro. A gente precisa explicar ao paciente qual é o procedimento, tudo isso em ambiente calmo, com temperatura agradável, porque a gente vai pedir para o paciente despir a parte superior.
O paciente precisa de repouso de pelo menos 10 minutos, porque se ele realizou alguma atividade física em menos de 10 minutos, vai ter alteração na frequência desse eletrocardiograma. O paciente precisa estar relaxado, em decúbito horizontal, remover as roupas do tórax do paciente, então sempre a gente tem que manter a privacidade. Realizar a limpeza da pele para aplicação dos eletrodos, então se o paciente estiver com algum suor no tórax, é importante que isso seja removido, principalmente quando a gente vai monitorizar com os eletrodos adesivos, é importante a tricotomia nos locais onde esses eletrodos serão posicionados. A gente vai colocar os eletrodos, se for a pera do eletrocardiógrafo, com álcool ou gel de contato para melhorar essa adesão. A gente vai orientar o paciente a ficar relaxado, ficar calmo e não falar e nem se movimentar durante esse exame para diminuir as interferências ou não dar nenhum tipo de interferência. Ninguém pode tocar o paciente. É importante que o filtro do aparelho esteja ativado para diminuir essa interferência. É importantíssimo que o registro saia com o nome inteiro do paciente, se possível, um registro hospitalar, uma matrícula hospitalar, o leito do paciente, e é importantíssimo colocar a data e o horário desse exame, porque muitas vezes a gente faz um exame pré, alguma intervenção clínica e um exame, um eletrocardiograma pós-intervenção, para ver se aquela intervenção deu certo. E é importante esse registro no prontuário do paciente, para eu saber qual é o eletro antes e depois da intervenção. E tudo isso deve ser registrado nas anotações de enfermagem, até para fins de auditoria e cobrança. Então é isso, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês, espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a gente desvendar esse universo aí do eletrocardiograma, que é hiper vasto. A gente não tem condição de saber tudo de eletrocardiograma, porque isso é até uma especialidade médica, mas o básico e reconhecer o básico, o enfermeiro tem que saber e o paciente precisa que a gente saiba verificar as principais alterações nesse exame e na monitorização. Vanessa, muito obrigada pela sua excelente apresentação. Acho que ficou bem claro a importância do enfermeiro conseguir identificar as arritmias, as alterações no eletro e poder tomar as devidas providências à beira-leito ou em alguma outra unidade de emergência. Muito obrigada, a gente convida você a continuar aqui na apresentação e agora nós vamos chamar o enfermeiro Eric Santos, que vai compartilhar conosco sobre informações da excelência clínica em cardiologia. O Eric é enfermeiro, graduado pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, é especialista em urgência, emergência e cardiologia, atuou por muito tempo em áreas de cuidado como emergências e terapia intensiva e atualmente é especialista clínico avançado em soluções de monitorização na GE aqui para o Brasil. Eric? Temos o Eric. Olá, Eric, bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado, Viviane. Obrigado, Vanessa, pela apresentação. Então, a gente vai dar sequência aqui nessa parte de excelência clínica em cardiologia. Luiz, pode passar, por favor. Mais um, por favor. Vamos lá, pessoal. Aproveitando tudo que a Vanessa falou sobre a interpretação e o entendimento do traçado DCG, o mesmo não se resume a
o exame propriamente dito do eletrocardiograma, né? Quando eu falo de setor crítico, como emergência, UTIs, centros cirúrgicos, eu tenho um monitor monitorando o paciente ali o tempo todo da internação dele no setor, onde na maioria deles, né, em todos provavelmente, eu tenho o traçado de ECG como um dos principais parâmetros ali desse paciente. E é de suma importância o entendimento, como a Vanessa disse, desse traçado de ECG. Quando eu falo de ECG diagnóstico, eu falo de um ECG de repouso, né? Então acaba ficando um pouco mais fácil ali, porque eu peço para o paciente ficar parado, tranquilo, e aí sim eu realizo um exame. Quando eu falo de um monitor multiparâmetros que está monitorando meu paciente, nem sempre meu paciente está parado no seu leito. Isso pode fazer com que ocorra uma interpretação errada desse traçado. Então, cabe a vocês, enfermeiros, que estão ali beira-leito 24 horas, 7 dias na semana, entender se aquilo realmente é uma arritmia ou se não é uma arritmia. Para isso, precisam entender aí todas aquelas medidas. No caso aqui, a American Heart Association preconiza o quê? Que antes de qualquer monitor alarmar uma arritmia, ele precisa associar no mínimo 2 derivações. E o melhor de todos os mundos, que isso fosse feito em mais de 3 derivações. Como que isso é feito? Então, se a gente pegar monitores mais antigos, eu tinha ali arritmias mais básicas, uma taquicardia, uma bradicardia. Hoje, os monitores são muito mais sensíveis. Eles conseguem nos dar aí aproximadamente 20 arritmias. Algumas delas, antigamente, era só diagnosticada em equipamentos de Holter, né? Com isso, os nossos monitores ficam um pouco mais sensíveis. Então, a partir do momento que eu faço uma análise mais do que uma derivação, isso facilita e ajuda com que eu não tenha ou diminua os alarmes falsos relacionados às arritmias. Pode passar, Luiz, por favor. Então, vamos pensar, como a Vanessa falou ali das fotinhas até do elefante, onde eu tenho uma visualização diferenciada, isso, quando eu falo de infarto, é essencial. Quando eu falo, dependendo das arritmias, se eu tiver uma única derivação como leitura para uma arritmia, e eu tiver uma pequena interferência, um pequeno artefato nessa derivação, meu monitor pode ser que ele alarme uma arritmia falsa. Então, o que acontece? No caso dos nossos monitores, nós temos uma tecnologia chamada ECA Pro, que vai fazer essa análise em 4 derivações simultâneas. Ou seja, ele vai usar o D1, o D2, o D3 e uma derivação precordial. Essa derivação precordial é de suma importância o posicionamento correto, como a Vanessa mostrou na apresentação dela. Muitas vezes, durante o monitoramento, isso acaba não ocorrendo, diferente de quando eu faço um eletrodiagnóstico que eu posiciono ali no quarto espaço intercostal, dependendo da derivação que eu estou usando. Então, esse posicionamento é de suma importância. Então, o que o monitor vai fazer? Ele vai fazer uma correlação contínua. Ou seja, ele vai estar lá com D2, apresentou uma derivação em D2, ele vai olhar nessas outras 3 derivações para ver se apresenta a mesma interferência, para aí sim ele gerar um alarme. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma diminuição significativa no número de arritmias e de alarmes falsos relacionados ao ECG. Tá? Além disso, ele vai usar um modelo de atualização, ou seja, ele pega batimentos cardíacos que estão no banco de dados do monitor e compara, então, batimentos normais, como a Vanessa também mostrou o que seria um eletro normal, e ele compara com o que o paciente vem apresentando, e além disso, ele vai comparar com os batimentos vizinhos, ou seja, esse complexo QRS apresentou uma interferência. O anterior tem essa interferência? Não. O posterior tem uma interferência? Não. Então, provavelmente, isso não é uma arritmia e não vai ser gerado um alarme. Então, com isso, nós temos uma diminuição significativa dos alarmes falsos relacionados ao ECG. Próximo, por favor. Aqui é um estudo que compara exatamente essa tecnologia da GE-ECA Pro com alguns competidores. E aqui a gente pode observar exatamente algumas arritmias, né? Sendo ela sistolia, taque ventricular, ventricular maior que 2, enfim. E os alarmes falsos. Então, se a gente pegar aqui, ó, tem um monitor aqui, o último competidor número 4, apresentou 494 alarmes falsos relacionados a ataque cardíaco, que provavelmente não faz essa correlação com outras derivações.
E aí vem um detalhe importante. No monitor, normalmente, nós temos um cabo de 5 vias. Esse cabo de 5 vias vai monitorar 7 derivações. Uma vez que eu perca algum eletrodo desse paciente e não reposicione, essa tecnologia vai ser perdida, porque ele vai ter apenas leitura de uma derivação. E isso vai fazer com que o seu monitor alarme muito mais vezes e muitas delas alarmes falsos, né? Então, é de suma importância vocês, enquanto enfermeiros, entender o ECG, identificar o ECG e, além disso tudo, entender e conhecer o equipamento que vocês têm dentro do setor de vocês para ajudar aí na tomada de decisão. Pode passar, Luiz, por favor. Aqui é só mais um estudo, então, entre alarmes falsos e alarmes positivos, né? Então, se a gente for olhar a bolinha verde, que seria o nível excelente ali, a gente pode ver que, além de muitos monitores gerar muitos alarmes falsos, muitos deles não identificavam quando era um alarme real. E isso acaba sendo bem preocupante, né? Então, além de gerar uma quantidade, um barulho muito grande no setor, quando realmente foi uma alteração, ele também não alarmou. Próximo, por favor. Agora nós vamos falar brevemente sobre o 12SL, que é uma tecnologia onde permite você realizar um eletrodiagnóstico no próprio monitor. Então, além de eu ter essa tecnologia em toda a solução de cardiologia da GE, eu consigo também ter isso no meu monitor multiparâmetros beira-leito. Próximo, por favor. Então, qual o sentido de eu ter isso no meu monitor? Exatamente para ajudar o fluxo de trabalho e a prática da enfermagem. Então, se a gente pensar num paciente que está em isolamento e que muitas vezes ele precisa fazer com uma maior necessidade de eletros decorrer das 24 horas do dia, será que faria sentido eu ter um monitor com essa tecnologia onde toda vez que o médico, o paciente necessitar de um eletrodiagnóstico, somente eu aperte um botão no monitor e esse eletro está pronto, do que eu ter que pegar um carrinho de eletro, né? Então, não é substituir o carrinho de eletro, mas sim algumas situações pontuais, como, por exemplo, chegou um POI de uma cirurgia cardíaca, então eu preciso monitorar melhor esse paciente, eu já deixo ele com um cabo no monitor, onde a qualquer momento eu aperto um botão e realizo esse eletrodiagnóstico, né? Lembrando que o eletrodiagnóstico é um eletro em repouso, tá? Ou um paciente que subiu para uma UTI com protocolo de dor torácica, por exemplo, né? Então, isso pode ajudar aí o fluxo de trabalho da equipe de enfermagem no dia a dia. Próximo, Luiz, por favor. E para a gente finalizar, esse 12SL, o que ele vai fazer? Além dele permitir que você faça o eletrodiagnóstico no próprio monitor, ele vem com uma sugestão de interpretação para agilizar, né, a conduta médica, fazer com que o médico entenda ali e dê um apoio para ele. E mais do que isso, ele vem com todas aquelas medidas que a Vanessa falou. Então, a equipe médica, a equipe de enfermagem acaba ganhando tempo na interpretação e resolução desse ECG, que junto com o exame já vai vir todas as medidas do complexo. Então, intervalo PR, QRS, QT, QTC, ST. Então, toda essa análise já vem pronta e facilita e ajuda a interpretação da equipe multi aí no setor. Ok? Pessoal, muito obrigado. Eric, muito obrigada pela apresentação. Na sequência, nós vamos convidar a enfermeira Amanda Rodrigues para falar um pouquinho sobre a tecnologia otimizando a aquisição de ECG. Amanda é enfermeira, especialista em cardiologia pelo INCOR e atualmente ela é especialista clínica de cardiologia diagnóstica na GE. Amanda, bem-vinda. Oi, boa tarde. Obrigada pela apresentação, Vivi. Bom, pode passar o próximo slide, por favor. Bom, dando sequência no que o Eric disse a respeito do algoritmo 12SL, ele está presente, então, em toda a solução de cardiologia que encontramos na GE. Então, esse algoritmo, ele já vem desde 1980, que é um algoritmo que era da Marquette, e anualmente ele sofre aprimoramento
aprimoramentos, né, para facilitar a interpretação e a medição desses traçados, né, e avaliar melhor a atividade elétrica. Então, em todo o nosso portfólio, tanto nos eletros de repouso, o teste ergométrico e Holter, ele está embasado nesse algoritmo 12SL. Pode passar. Então, quais são as vantagens quando eu utilizo um algoritmo de interpretação e medição ao realizar um eletrocardiograma? Primeiro, esse algoritmo, a primeira aprimoramento que ele sofreu foi a comparação serial. Então, o que que ele faz? Ele vai, vamos por um exemplo aqui, um paciente que está internado, né, há algum tempo já no hospital, e ele faz o eletro rotineiramente, diariamente. Então, essa comparação, ela vai trazer sempre a comparação com o último eletro do paciente. E aí vai mostrar aquela diferença que tem entre o de ontem com o de hoje. O outro diferencial é a análise pediátrica. Então, a gente precisa ter em mente que a criança, ela é diferente do adulto, então o traçado também é diferente. Então, a gente precisa de uma interpretação mais sensível para a criança, porque a frequência cardíaca vai ser diferente dessa criança. Então, esse algoritmo, ele está preparado, assim, quando o operador coloca as informações, né, de data de nascimento, ele já vai fazer uma leitura especializada para a criança quando ele identifica que é menor de 16 anos. Pode passar. Da mesma forma que a gente tem essa análise específica para crianças, também temos a especificação por gênero. Essa especificação, ela considera exatamente essas diferenças que existem entre homens e mulheres. Então, principalmente para a identificação de infarto, ele fica mais sensível na hora dessa análise, porque em mulheres a gente tem uma demora, né, para ter essas alterações no eletrocardiograma. Então, ele tem essa sensibilidade na hora de avaliar o eletrocardiograma da mulher. O algoritmo QT, então, como a Vanessa bem disse, o intervalo QT é importante da gente mensurar, porém, é difícil porque, como ela mostrou os quadradinhos, para a gente contar, né, a distância que ele tem, né, a duração desse intervalo, é um pouco complicado ali no dia a dia. Então, o algoritmo, ele já traz essa medida automaticamente, e ele tem 3 fórmulas para corrigir esse intervalo QT e apresentar a duração do intervalo embutido ali no laudo do exame, na interpretação do exame. Pode passar, Luiz. Outra ferramenta também associada ao algoritmo 12SL é o Hookup Advisor. Esse é um indicador da qualidade do sinal. Então, aqui ele vai mostrar aqui como um semáforo, na verdade, e vai me falar se a minha derivação está solta, se eu tenho alguma interferência, ou se esses cabos não estão colocados. Então, isso ajuda o operador a não ter que refazer exames, que isso acontece, né? Muitas vezes, se você não tem essa avaliação, você tem que refazer o exame, você gasta mais papel. E se você tem o indicador no verde, que está indicando que a qualidade do sinal está perfeita, né, naquele exame, a interpretação que o 12SL vai te dar, a confiabilidade dessa interpretação, chega em até 96%, né? Comparado aí com, associado à interpretação da equipe que vai fazer o laudo. Pode passar, Luiz. Pode passar. Então, aqui é só a recomendação, né? Então, é uma recomendação da American Heart Association, a gente ter associado essa interpretação aos exames. Então, só lembrando aqui
que não é substituir ninguém, é só um apoio à interpretação, apoio ao laudo, né? Essa interpretação que o algoritmo 12SL traz. E o importante é que o operador preste atenção na hora do preparo, como a Vanessa disse. Então, preparar essa pele, o ideal posicionamento dos eletrodos e ajuste de filtros, que isso também vai interferir no desempenho do algoritmo 12SL. Pode passar, Luiz. E aqui eu coloquei, né, os porquês que é interessante usar o algoritmo o algoritmo 12SL. Então, primeiro porque ele é associado à interpretação do médico, né, ele aumenta a confiabilidade desse diagnóstico em até de 80%. Depois ele acelera os processos ali no setor. Então, você tem a possibilidade de avaliar se o eletro está normal ou anormal, e aí você vai dar uma prioridade para esses exames. Traz uma interpretação de forma clara e objetiva, então qualquer pessoa que bate o olho ali e vê aquela interpretação vai entender e vai saber como agir diante daquilo. E as medições, né, que são difíceis de você fazer ali no dia a dia, dependendo do número de exames que você tem, é complicado você ficar ali contando os quadradinhos, então ele já traz essas medições prontas. E, por último, essa ligação que ele faz. Então, a partir do 12SL, a gente consegue integrar todas as nossas soluções de cardiologia utilizando o 12SL. Pode passar, Luiz. Agradeço a vocês. Obrigada. Oi, pessoal. Nós estamos um pouquinho atrasados aqui. Obrigada, Amanda, primeiro. Nós estamos um pouquinho atrasados aqui no nosso planejamento, mas eu vou convidar o Luiz Henrique, que é tecnólogo em radiologia e gerente de projetos em soluções digitais, para fazer uma finalização, Luiz, sobre todo esse processo da cardiologia no hospital. Por favor. Boa tarde a todos. Pessoal, obrigado, Viviane, pelo convite e apresentação. De uma forma bem breve aqui, né, o compromisso que nós temos com toda a parte de sistemas, né, e suporte, vamos falar assim, ao serviço de enfermagem na cardiologia. O desafio maior está na cobertura, na jornada, né, e como a gente consegue registrar, vamos falar assim, esses dados, né, como o paciente circula dentro da instituição e o próprio dado, a informação clínica, né, e demográfica ali que pertence àquele paciente, né. Então, hoje o maior desafio desses processos, né, é voltado principalmente para o paciente. Então, aqui a gente encontra uma pirâmide, né, vamos falar assim, dividido aqui em 3 principais pontos que estão envolvendo tecnologia, pessoas e processos, né. E nós, da área de tecnologia, que traz a parte assim de fomentar a integração, continuidade dos dados, a gente se depara com isso hoje num serviço hospitalar, numa clínica, num hospital, numa unidade de cuidado, né? E como já falado pelos nossos especialistas aqui na sessão anterior, eu tenho uma condição aqui muito característica, né? Que talvez para quem está ali na assistência direta com aquele cuidado primário, não faz ideia do mundo de integrações que tem ali por trás, né? Então, dentro de um ambiente hospitalar, onde todo o segmento aqui de radiologia, métodos gráficos, traçado, laboratoriais, eu tenho uma eficiente aqui demanda, né? Vamos falar assim, que é a gestão do dado. Então, aquele 0 e 1 binário, vamos falar assim, que o equipamento, que qualquer integração em informática gera, ele me dá a capacidade de fazer algoritmos de análise e fazendo menção, por exemplo, ao 12SL, né? Dentro das nossas soluções aqui de portfólio, a gente tem uma aplicação muito forte voltada para esse tipo de manejo e gerenciamento de dados, que é a plataforma Muse, né? É um sistema completo de gerenciamento em cardiologia que ele trabalha
com os 2 protocolos que foram preconizados, né, e aderidos como padrão, o DICOM e o HL7. E aí, a partir desses protocolos, por exemplo, dessas linhas de integração e comunicação, todos os equipamentos médicos e serviço, né, vamos falar assim, ele é capaz de fazer essa interoperabilidade de dados, né? E como mencionado pela Vanessa, pelo Eric, pela própria Amanda, né? Eu tenho aqui uma possibilidade, por exemplo, de fazer um exame comum de repouso, estar monitorando um paciente dentro de uma unidade de cuidado e mostrar, num outro momento, de repente, o laudo, a análise minha cardiológica para aquele paciente, né? Ferramentas de mensuração, ferramentas de análise comparativos seriais, né, e históricos clínicos para que eu tenha a capacidade de ver como aquele meu paciente evoluiu cardiológica e clinicamente, né? Então, eu tenho a aquisição e o envio de dados para uma estação avançada, o processamento e análise desse dado, né? E o retorno dessa informação para minha fonte solicitante. Então, esse mundo, né, vamos falar assim, essa capacidade de eu integrar as diversas modalidades e devices que fazem a cobertura à parte de cardiologia é algo muito importante que a gente tem como missão para facilitar toda a jornada de dados e principalmente o serviço da enfermagem na assistência direta ao paciente. Pessoal, era isso. Obrigado. Desculpe pelo tempo corrido aqui. Luiz, muito obrigada. Eu queria agradecer a presença de todos no webinar e dizer que as perguntas que ficaram aqui no chat e a gente pode responder depois, tá? Quem quiser, a gente pode passar o contato e falar com vocês depois, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, um abraço e até a próxima.